Olá! Seja muito bem-vindo ao Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Nas aulas anteriores, nós estudamos as principais características das tipologias textuais mais cobradas nas provas. E agora chegou o momento de colocarmos tudo isso em prática. Como eu falei nas aulas de dicas de estudos, resolver questões é um passo muito importante. Antes de iniciarmos a resolução, você pode baixar o material que eu deixei aqui na descrição para acompanhar as questões. Aproveite e se inscreva no nosso canal, já deixe seu like. Vamos lá então? Nós vamos começar resolvendo uma questão que não é do Enem, mas exige as mesmas competências e habilidades. É uma questão da PUC. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas Marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a serra dos órgãos cerrava, barcos, e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolar ia, vinha, derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Então, nós temos aqui um trecho e a questão vai nos pedir o seguinte. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Existe a heterogeneidade composicional em que um texto pode ter características textuais. Eu posso ter narração com descrição, dissertação com narração. A primeira opção que os candidatos pensam é logo na narração, mas muita gente errou esta questão e caiu nas pegadinhas, porque embora eu tenha personagens, embora eu tenha o lugar, aqui, neste trecho, eu não consigo encontrar indícios de progressão temporal. Eu não tenho nenhum elemento que mostre a passagem do tempo dentro desse texto. É claro que o próprio texto já nos dá uma informação que é a seguinte. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar. Então aqui, se ela foi retirada de uma obra que fala das memórias de João Miramar, esse trecho ele vem de um texto que é narrativo, ele vem de uma obra que é narrativa, mas a questão não está analisando a obra como um todo, a questão está analisando o trecho. Se nós formos observar, nós temos os seguintes verbos no texto. Beira-marávamos, bandeira nacionalizavam, temos ainda cerrava, voltava, vinha, derrapava, era. Nós vamos perceber que os verbos estão no pretérito imperfeito, que é uma característica de trechos descritivos e subjetivos. Então, aqui nós temos os verbos no pretérito imperfeito, nós não temos progressão temporal, então neste trecho a predominância é da descrição, a descrição subjetiva. Além dessa descrição subjetiva, nós temos também descrição objetiva. Por exemplo, quando nós temos aqui arborizados, sem sol, losangos tênues de ouro, nós temos alguns elementos que nos levam a pensar em cenas concretas. Logo, eu tenho também algumas características que acabam nos colocando diante da descrição objetiva. Vocês poderiam ficar em dúvida entre a alternativa A e entre a alternativa C, porque as duas dizem que existem traços de narração e descrição, mas o traço da narração ele não está no trecho. É um texto que vem da essência narrativa da própria obra de onde ele foi tirado, mas predomina o descritivo porque aqui nós temos a ausência de progressão temporal. Ele vem com o traço narrativo porque ele foi retirado de uma obra narrativa, mas esses traços não aparecem nesse trecho. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa A, que diz o seguinte: narrativo, descritivo, com predominância do descritivo. A questão traz um texto de Lígia Fagundes Telles, com o título O Jardineiro. Só colhia rosas ao anoitecer
porque durante o sono elas não sentiam o aço frio da tesoura. Uma noite, ele sonhou que cortava as hastes de manhã, em pleno sol, as rosas despertas e gritando, sangrando na altura do corte das cabeças decepadas. Quando ele acordou, viu que estava com as mãos sujas de sangue. O tipo textual predominante no texto é: quando uma questão sobre tipologia textual aparece, ela pode pedir o tipo textual predominante, a sequência textual predominante, a organização discursiva predominante ou, além desses comandos, a questão também pode pedir: ao elaborar o texto, o autor pretendia ou o autor tinha como objetivo, ou ainda, o objetivo do texto é. Todas essas questões estão vinculadas ao conhecimento da tipologia textual. Por isso eu insisto dizendo que é um assunto muito importante para quem vai fazer qualquer tipo de prova que tenha interpretação textual. A alternativa A diz o seguinte: descritivo, pois são expressas características dos seres, aço frio, as rosas despertas, cabeças decepadas, mãos sujas e modo de agir em pleno sol. Bem, se nós formos analisar o início do texto, nós vamos observar que existe o verbo no pretérito imperfeito, mostrando aí a descrição subjetiva, colhia, sentiam, mas essa descrição só está aí para sustentar a narração, já que é possível observar que existe uma progressão temporal no texto. E para que um texto seja essencialmente, predominantemente descritivo, ele não pode ter a presença de progressão temporal. É essa ausência que caracteriza um texto predominantemente descritivo. Portanto, a alternativa A está incorreta, porque embora apareça a tipologia descritiva no texto, não é ela que predomina. Argumentativo, pois são expressas relações de causa e efeito com a finalidade persuasiva. Só colhia rosas ao anoitecer, porque durante o sono elas não sentiam o aço frio da tesoura. O texto argumentativo é uma ramificação da dissertação e ele mantém o seu foco em uma ideia, em um elemento abstrato. Então, aqui o foco do nosso texto não é uma ideia. Além do mais, o texto argumentativo também defende uma tese ou um ponto de vista, o que não ocorre neste trecho. Aqui nós temos o gabarito na alternativa C, narrativo, pois estão expressas ações atribuídas a um personagem. Sonhou, cortava as hastes, acordou. Então, aqui no texto nós vamos ver que a presença do pretérito perfeito vai me indicar que existe ali uma progressão temporal. Além dessa presença do pretérito perfeito, nós também temos uma noite, alguns marcadores que mostram realmente essa progressão temporal. Então, nós temos um texto predominantemente narrativo e a próxima alternativa, que é a alternativa D, diz que o texto é injuntivo, pois são expressas ideias de influência direta quanto ao interlocutor, as rosas despertas e gritando. Nós não temos nenhuma característica desse tipo de texto. Portanto, nosso gabarito é a alternativa C, o texto narrativo. Vamos resolver mais uma questão? Terça-feira, 2 de julho. Uma de minhas colegas da minha idade não tem mãe e mora com a tia. O pai viúvo morava na chácara, no Rio Grande, que tem muita fruta e Finoca me convidava sempre a ir lá chupar jabuticabas. Encontramos lá uma vez uma moça bonita, nossa conhecida, e Finoca me disse: é namoro de papai, ele está querendo fazer essa bobagem de, já velho, casar com moça. Eu perguntei: será que ela também vai querer, Finoca? Ela respondeu: pois você não está vendo o derretimento dela com ele? Então, aqui, nós temos o texto, vamos olhar o que nos pede a questão. É claro que dentro das técnicas de interpretação textual, nós vamos ver que em alguns momentos é muito melhor você começar lendo a questão para você então resolvê-la. Mas como aqui nós estamos apenas mostrando as características das tipologias textuais e de alguns gêneros, nós estamos lendo o texto para que eu possa evidenciar essas características para vocês. O diário é um gênero em que predomina a tipologia narrativa.
Percebam que a questão já começa te dando o gênero e a tipologia. Então, nós temos aqui o gênero sendo colocado, que é o gênero diário, e a tipologia, que é a tipologia narrativa. Você vai lembrar quais são as principais características dessa tipologia. A narração, ela é apresentada pela presença de personagens, pela presença de lugar, pela progressão temporal. Você vai lembrar que a narração tem como principal característica a progressão temporal. Entretanto, no texto acima, há também características. Ou seja, além dessa narração que tem a progressão temporal, que é marcada, por exemplo, com alguns verbos e pelos marcadores temporais, como nós podemos observar aqui, encontramos, disse, perguntei, que são os marcadores dessa progressão temporal por meio do verbo. Mas, além disso, nós temos também que outras características? Nós podemos ver que existe aí uma caracterização. Quando ela começa, por exemplo, dizendo que o pai era viúvo, que ele morava em uma chácara, que na chácara havia muita fruta, que a moça que estava lá se engraçando do pai era uma moça bonita. Então, nesses elementos, nós temos traços de descrição, mas vamos observar as questões descritivas, pois a narradora caracteriza a família da amiga e o lugar em que morava. Esse aqui é o nosso gabarito, mas vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Injuntivas, pois a amiga da narradora dá ordens a respeito do relacionamento do pai. Nós não vemos isso aqui no texto. Se você marcou essa questão, você vai respirar e pensar direitinho, porque não existe aí essa sequência injuntiva. Eu não estou vendo essa ordem sendo colocada como a caracterização geral do texto. Dissertativas positivas, pois a narradora questiona o interesse da pretendente do pai da amiga. De fato, a narradora questiona, será que ela vai querer, aqui no trecho, quando ela pergunta, ela também vai querer, Finoca? Mas esse questionamento, ele não é a base do texto. Por isso que, como elemento prioritário no texto, eu tenho a narração e a descrição. O texto não gira em torno de uma ideia e de um tema, e sim em torno de elementos concretos. Não é também um texto dissertativo argumentativo, porque não há defesa de um ponto de vista, até porque o diário, ele vai contar uma história, ele vai contar um fato e vai utilizar características para isso. E também não é analítica. A amiga não avalia essa curiosidade da narradora sobre a sinceridade de Finoca. Vamos agora resolver uma questão do Enem do ano passado. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, geralmente, as questões do Enem elas vão trazer gêneros e tipologias. Aqui neste texto, é colocado como gênero a letra de canção e dizendo que ele se aproxima da ladainha. O que uma ladainha faz? O que esse gênero faz? Nós podemos observar que aqui existe um clamor, existe um pedido. Piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza, vamos pedir piedade. Embora não apareça em toda a extensão do texto verbo no imperativo ou verbo no infinitivo, nós sabemos que existe um clamor, existe um pedido com foco nesse receptor. E aqui o verbo dê, faça, veja, tenha piedade, embora não esteja escrito com essas palavras, tenha piedade, mas o texto é um clamor para que o outro venha realizar determinada ação. Então, nós temos aqui exposição ou expositiva por discorrer sobre um dado tema. Aqui não há essa discussão sobre um tema. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações, não há progressão temporal, que é característica da sequência narrativa. Injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Este aqui é o nosso gabarito, a tipologia é injunção. Descritiva, por enumerar características de um personagem. Não há aí a enumeração de características, e argumentativa muito menos, não é, gente? Porque ele não incita o leitor a tomar nenhuma atitude. Agora vamos ver uma questão da UERJ de 2016. A educação pela seda. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. Rosa Amanda. Então, aqui na própria questão, nós vamos ter alguns indícios de como resolvê-la. O conto contrasta dois tipos de texto em sua estrutura. Então, quando eu penso em conto, eu penso em
narração. Mas dentro da narração de um conto, eu posso ter vários tipos de texto, pela característica da heterogeneidade composicional. Enquanto o segundo parágrafo se configura como narrativo, porque ele é narrativo, eu tenho aqui pretérito perfeito, os conceitos vestiram como uma segunda pele, pode adivinhar a norma que lhe rege a vida do primeiro olhar. Então eu tenho o pretérito perfeito marcando aí a progressão temporal. Enquanto o segundo parágrafo se configura como narrativo, o primeiro parágrafo se aproxima da seguinte tipologia. Então, as questões, às vezes, não vão pedir a predominância num texto como um todo. Vão pedir em um trecho, existe um tipo de texto, em outro trecho, a outro tipo, ou a sequência predominante. Então, aqui o que eles querem é no primeiro trecho. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Então, aqui eu tenho um ponto de vista. Será que para você vestidos curtos são vulgares? Será que para todas as pessoas vestidos curtos são vulgares? Será que revelar formas é vulgar? Isso vai depender de um ponto de vista. Então, aqui há a defesa de uma ideia, o que caracteriza a sequência textual argumentativa. Se ficou alguma dúvida sobre alguma questão, alguma alternativa que você marcou e gostaria de saber por que ela está incorreta, é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula!